para a pergunta de hoje, né? A pergunta que nós temos, que está colocada para o dia de hoje. Então vamos ver qual é a pergunta que temos. A pergunta é a seguinte: Deus é contra os ricos? A gente tem chamado muita atenção disso, né? Nas quartas-feiras temos, inclusive, por que Deus mandou o jovem rico vender tudo, distribuir aos pobres e depois segui-lo. Por quê? É porque Deus odeia os ricos? É porque Deus é contra os ricos? É porque Deus age contra os ricos? O inferno vai ser formado de ricos? Essa é a questão. Aí vem, então, os argumentos que a gente pode conversar para a gente, então, ir arrumando as ideias sobre isso. Primeira informação, primeiro argumento que tem aqui diz assim: primeiro de tudo, precisamos identificar quem são os ricos que vamos responder aqui. Não se trata de classe média. Esse negócio de classe média, nós falarmos que classe média é rica, né? Foi justamente uma maneira que os ricos, realmente ricos, inventaram, criaram, para poder colocar um para-choque para protegê-los. Então, quando a gente fala, né, sobre rico, né, o rico é explorador, o rico é isso, o rico é aquilo, o rico faz assim. Quando a gente fala tudo isso, a classe média se dói. E a classe média vai para a briga. A classe média entende que é com ela que está sendo falado. O rico nem está aí. Às vezes nem fica sabendo por quê. Porque já tem gente lá embaixo se fazendo de rica para defendê-los. Classe média não é rica, né? Então, aí diz assim, não se trata de classe média, mas de ricos mesmo. Quem precisa trabalhar para sobreviver não é rico. Não é rico. Mesmo que seja classe média. Rico é aquele que, se parar de trabalhar, ele continua sobrevivendo com as riquezas acumuladas, tiradas de outras pessoas de algum jeito. Esses são ricos. Eles podem cruzar. Jesus fala daquele homem, né, que plantou e colheu muito, e ele diz assim: agora eu posso dizer, olha, alma, pode descansar, porque não tem mais do que se preocupar. Você tem comida, tem alimento, tem dinheiro, tem riqueza para o resto da sua vida. Tolo, hoje mesmo vão pedir a tua alma e tu não tens o que oferecer. É isso que Jesus falou, né? Mas, na verdade, esses são os ricos. Eles podem ficar tranquilos, eles não precisam trabalhar. Classe média precisa. Se a classe média parar de trabalhar, ela passa fome. Então, não é rico, né? Muito bem. Segundo, Deus ama a todas as pessoas, indistintamente, ricos ou pobres. Indistintamente. Ama a todos igualmente, mas, por equidade, tem atenção maior para com os carentes, os explorados, os miseráveis, as vítimas da ganância dos ricos. Pela vontade de Deus, ninguém não sofreria nesta vida, nem na vida vindoura. Pela vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo com conforto, todo mundo com tranquilidade. É isso que ele quer. Terceiro, na verdade, Deus desaprova a riqueza. Deus desaprova a riqueza. Não ela em si. Não a riqueza por riqueza. Mas o que se faz contra quem se faz para ela existir nas mãos de alguns. O que eles fazem é isso que entristece a Deus. O que é necessário fazer para que a riqueza esteja nas mãos de alguns. E não somente isto, mas ele desaprova o que se faz para manter ela cada vez maior
e mais gananciosa. O tanto de gente que é espoliada de muitas maneiras para que este acúmulo possa se concretizar e se manter cada vez maior. Isso é o que Deus desaprova. Jesus amava o jovem rico. Jesus amava o jovem rico. E todos os ricos. Mas afirmou a ele que para conseguir ser seu discípulo, e, portanto, desfrutar da vida realmente abundante com o Espírito, ele deveria desfazer-se da riqueza. Ele deveria devolver aos pobres de quem ele explorou para tê-la. Devolver. Só assim, depois, o jovem conseguiria ser um salvo. Terceiro, uma boa ilustração é a de que pela porta estreita que conduz ao caminho estreito da salvação eterna, a riqueza não consegue passar. A pessoa tem que abrir mão dela se está querendo passar para estar salvo, para esta salvação eterna. Assim, a riqueza é um saco muito cheio de ganância, exploração, desumanidade, vaidade, orgulho, insensatez, exploração e outras tantas coisas malignas que a riqueza precisa para alguém se apropriar dela e dela ser escravo, ser submisso. O saco da usura é muito grande, ele não passa pela porta estreita. Tem que abrir mão dela. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico ser salvo. Quer dizer, é mais fácil o impossível do que um rico abrir mão de tudo que a riqueza exige dele, mas também de tudo que ela oferece ao seu ego e ao seu velho homem. Abrir mão é difícil. O jovem rico, quando Jesus falou aquilo para ele, o texto bíblico diz que ele baixou a cabeça, deu as costas e seguiu o caminho dele, porque é muito difícil. Sétimo, Zaqueu, sem Jesus explicar, sem explicar nada, entendeu isso e, sem Jesus exigir nada, assumiu sem dificuldades que ele iria vender tudo, dar metade aos pobres e devolver com juros a todos que ele defraudou para que acumulasse tudo que tinha. E isso só aconteceu porque ele se tornou uma nova criatura. Sem isso, nunca faria o que prometera. Impossível. Oitavo, a riqueza faz uma pessoa ser má com ela e com o próximo, de muitas maneiras. E isso desagrada muito a Deus. A riqueza, faz pior, quando promove e dá condições para se ser mal contra si e contra as outras pessoas, visando tirar o que é dos outros. Eu só vou enricar se eu conseguir tirar de você o que é seu. Aí eu vou inventar 1000 histórias para você comprar o meu produto ou para você me dar o seu dinheiro de graça. Eu tenho que arranjar uns argumentos bons para tirar de você. E você me dá com prazer. Mas eu estou aqui arquitetando um jeito de tirar de você. Entende? Então a riqueza tem isso. Faz mal para ela e para o próximo, de muitas maneiras. E isso desagrada a Deus. Ela faz pior quando promove e dá condição para se ser mal contra si e contra as outras pessoas, visando tirar o que é dos outros, com todo tipo de engano, para manter e aumentar o acúmulo dela. Então eu não quero ganhar o suficiente, não. Eu quero ganhar mais. Eu quero acumular riqueza.
Eu não quero somente o suficiente para o meu, né, para a minha sobrevivência, não, para a minha vida, não. Eu quero tirar muito mais, eu quero enriquecer mesmo. O que nunca será suficiente. Porque por mais que você tire dos outros, mais você quer tirar dos outros. Nono, não há como agradar a Deus e agradar às riquezas. Um é totalmente contrário ao outro. Para uma pessoa ser agradável a Deus, naturalmente ela vai deixar de agradar a sua ganância. E além de deixar de explorar os outros, ainda vai buscar de todas as formas facilitar a melhoria econômica de outros, principalmente dos que foram seus explorados. E por último, como na igreja de Jerusalém, no céu não encontraremos ricos. Não encontraremos capitalistas, amantes do lucro, do capital. Não encontraremos. Encontraremos sim pessoas que já foram ricas, mas que após a conversão, ao se tornarem novas criaturas, abriram mão das riquezas para beneficiar todos, lutando contra a desigualdade coletiva, buscando a realização econômica de todos ao seu redor. Então, esses são os argumentos para essa resposta aqui, né? Deus é contra os ricos. Tá bom? Então, esse é o panorama dessa nossa resposta, dessa nossa conversa para essa situação.